Brigada de carne ou um comandante sem talento? Onde estão os meninos? O que há de errado com a recém-criada Brigada 157 da Ucrânia? Assim começa a matéria. É uma matéria que me chamou bastante a atenção e que vem repercutindo, tá? Em muitos canais do Telegram, em outros sites de notícia. E como você vê aqui, não sei se dá para ver a data, deixa eu trocar aqui desde o dia 24 de janeiro foi publicado, muita gente republicou, só que o que, que acontece? O pessoal vai republicando e vão colocando a outra fonte da outra fonte e você meio que fica perdido. De onde é que veio? E depois de procurar muito, né, depois de ter lido matérias como, por exemplo, no Military Land, né, e parecia ser uma pessoa, eu disse, de quem é? Não, não é, estava resumido. Depois de ter pego no Top War da Rússia, e eu fiquei tentando entender de quem era essa matéria e depois de muito pesquisar, então encontrei a origem. É Rumadisk, o nome do site, Rumadisk, H-R-O-M. Eu vou deixar o link aqui. É porque tem links que eu não posso deixar com o YouTube, enfim, dá bronca, dá bronca. É H-R-O-M-A-D-S-K-E. Dá pra ver aqui lá em cima uma parte da logo, né? Rumadisk. E Oksana Ivanitska, tá? Foi a jornalista que escreveu essa matéria, que fez todo um trabalho investigativo, ouvindo os soldados, ouvindo todo mundo, e trouxe então esses informes, que eu vou trazer algumas partes delas, e até desvendando também, já trazendo então de cara, sim, eles estão na região de Pokrovsk, teoricamente foi criado como uma brigada mecanizada, ou seja, nos blindados, deveria ser. A motorizada normalmente são aqueles outros equipamentos, né? O nome já está dizendo, motorizada. E a mecanizada normalmente são blindados, mas que terminam fazendo o trabalho de infantaria normal, tá? Só para deixar claro. O que, que acontece? Ó? Essa brigada recém-criada não passou pela necessária coordenação de combate, mas foi imediatamente enviada para as áreas mais quentes. Por exemplo, em Pokrovsk, o comando ignora os parentes. Olga dirigiu-se à redação de Romadisk em nome dos parentes dos soldados do 157, né, do 157º o MBR, e a sigla deles que é referente à Brigada Mecanizada. O marido dela está desaparecido. O contato com ele desapareceu em 29 de dezembro no distrito de Daknoy, um vilarejo dos arredores da já ocupada Kurakov. Segundo familiares, o homem ficou ferido. Em vez disso, o comandante imediato deu a entender que tinha fugido para uma outra zona, né? Uma mulher só espera uma coisa, que o marido esteja em cativeiro. Esse tipo de relato que você está vendo aqui tem se tornado extremamente comum, tá? Extremamente comum. Deixa eu abrir aqui o front, só para entendermos aqui, à medida que eu for falando, mostrando também, né, imagens e tudo mais. Então, ó, aqui na região de Pokrovsk, perceba que tem essas regiões aqui de Udakne e Kotlin, né? Então, no caso, a matéria fala sobre estar presente, provavelmente, né, em outra região, em Daknoy. Então, na realidade, em outra região, aqui, Kurakov, mais embaixo. Aqui, ó, Daknoy ou Dakni. E, por sinal, é um dos lugares mais quentes de combate nesse momento, tá? Aqui tá aquela história de ir até o último homem, infelizmente, tá? Para você ter uma ideia. Mas continuando. A matéria, então, ela vai ouvindo quem? Os familiares e alguns soldados, ou no caso, pegando prints do que os soldados estavam dizendo aos seus familiares. Então, de fato, é em loco mesmo, mostrando tudo que está acontecendo, tá? Eles usam muitas siglas, se você observar na matéria, né? Que é referente às localizações aqui, né? E detalhe, para poder conseguir acessar aqui esse site, eu tive que usar VPN. Eu não consegui acessar normal, ficou dando erro, dizendo que eu não tinha autorização. Não sei o que é, enfim. Mas quando eu usei VPN funcionou. Aí comenta, ó, o caso gerencial.
Recrutas despreparados no Marco Zero, destruição de até 40% do pessoal. Romadesk, que é o jornal, né, decidiu verificar se tudo o que ouvimos é verdade. Se os buracos estão sendo tapados, entre aspas, pelos recém-mobilizados e até que ponto se justifica a formação de novas brigadas. Essa matéria, inclusive, repercutiu ao ponto, tá, de Zelensky ter se pronunciado recentemente dizendo não vamos mais formar brigadas, não sei o quê, por conta dessa e de outras questões. Tem umas partes aqui que eu fico, meu Deus, fizeram isso? Basicamente, o que é que eles fazem? Dão um treinamento mínimo, mínimo do mínimo, não dizem exatamente quais são as ordens aos soldados, soltam eles em alguns locais, dão algumas informações mínimas e do tipo, se virem. Não, mas quais são as ordens? O que é que nós temos que fazer? Agora é com vocês. E soltam eles nos lugares mais quentes. Aí imagina só, você acabou de chegar, não recebeu ordem direito, o seu comando, o comando maior, não está nem perto dali. Outros que terminam fazendo o trabalho de comando são os mais velhos ou que ainda sobreviveram. Então, naquele momento, do tipo, com a adrenalina lá em cima, do tipo, vamos defender a posição. Mas por quê? Não, porque tem que defender aqui. Pronto, e aí vão defender e fica todo aquele papo que vem chegando em Toretsk, em Chassif Yar, que vem chegando o papo de até o último homem, Velika Novozilka, isso aconteceu. E o pior de tudo é que o comando acima deles mentem em relatórios. Não, está tudo bem, ainda controlamos a vila. Isso os mapas mostrando, imagens mostrando de drones que, por exemplo, os russos, no caso de Velika Novozilka, já tinham ocupado tudo, mas a liderança... Eu acho que ainda... Eu não olhei hoje, tá? Informações sobre Velika Novozilka do lado ucraniano. Mas até ontem eles estavam com um papo, não, os russos não tomaram conta de Velika Novozilka. Olha o papo maluco. Pra que tá mentindo? Não sei. Pra virar um moedor de carne, como a própria matéria tá dizendo aqui. Aí ele até comenta o seguinte, um fato curioso. Muita gente está vindo, e os policiais, né, também. Ou seja, é o pessoal que comanda, né, que ajuda. É porque na tradução, né, do ucraniano para o português, algumas coisas meio que... os policiais seriam algo como os instrutores, né? Eles geralmente nos abandonaram. À noite enviaram uma mensagem de texto do tipo: saímos, está tudo ok. Um grupo foi levado para as trincheiras, olharam, entraram no carro e foram embora. 7 pessoas ao mesmo tempo, disse Oleg, né, que é o soldado lá. Que... A situação, diz ele, é semelhante à notória Brigada 155, exceto que não houve chance de ir para a França. É a Ana de Kiev, né, que foi lá para a França fazer o treinamento e sumiram. Correram, já sabiam do que estava acontecendo, né? Então, não dá para aumentar, não. Segundo outro militar, não há sequer chance de coerência da nova brigada, pois ela está sendo desmontada em partes. Ou seja, eles vieram de outras brigadas, levaram completamente para dentro do Estado nossos batalhões já criados. Estão dentro do Estado, quer dizer, dentro do conflito, mais ou menos essa é a tradução, tá? Então, simplesmente colocamos 2 batalhões abaixo de zero. Embora tenhamos entrado em guerra há apenas 2 meses, queixa-se o soldado. Então, no conflito lá, 48 meninos recém-chegados foram levados até o dia 55, foram levados a zero. Ou seja, todos morreram, tá? Só para deixar bem claro. Tipo, eles enviaram novos soldados para aquela região. Eles foram todos colocados lá e é claro que ninguém vai levá-los embora, porque já existe um exército russo lá. Ou seja, está deixando bem claro o seguinte: vamos pegar uma quantidade de homens, vamos jogar lá, eles vão se segurar um pouquinho e beleza. Tudo aquilo que eu já venho trazendo alguns dias, até eu vejo às vezes a capacidade, não são muitos, são uma quantidade pequena, dizendo que é mentira minha, que não sei o quê. Então tá aqui, lembrando que é a Romadisc, que é esse site aqui, tá? Eles fazem até matérias bem interessantes e não tem esse de ser pró a favor, estão simplesmente relatando o conflito. Se você pega outras fontes, se você pegar a fonte russa vai dar uma... Não é que eles vão
mentir. Eles vão pegar partes principais, tá? Evidentemente vão fazer comentários em cima. No Military Land, por exemplo, eles, né, o autor, o cara que escreveu por cima, deu uns acréscimos que deu uma alfinetada mais forte, já que na matéria original era bem mais longa, né? Enfim. E tenta evitar trazer muita opinião, e sim mais os fatos, os relatos. E os relatos falam por si só. Ó, tínhamos horários, prazos definidos, realizando treinamentos individuais e coletivos, e quase todo o pessoal da unidade passou por treinamento individual. Quanto ao treinamento coletivo, infelizmente não tivemos tempo para isso, e esse desejo não é meu como comandante nem dos meus subordinados, é cumprimento de ordens e ordens nós cumprimos. Responde o comandante. Tá? Ouviram o comandante. Tá? O coronel Petrochub. Ele reconheceu os problemas. Você entende quando o comando avançar vem do quartel-general, tendo você tido tempo de coordenar ou não? Ninguém, na verdade, antes, né? Eu sei, ninguém antes parou para pensar sobre isso. Simplesmente mandou avançar e eu tenho que avançar. Eu sou o comandante e mandaram eu avançar. Acrescenta um oficial do quartel-general da brigada sob condições de anonimato. O comandante também reconhece um grande número de baixas, né? Mas aponta dois fatores: a baixa motivação dos próprios mobilizados e a fragmentação da brigada. O fato do pessoal ter sido transferido 4 vezes para outras unidades militares levou a SZCH é algo como, eu não diria exatamente baixa, eles consideram como, seria um tipo de baixa sim, mas envolve fuga, né, passar para se render, depende da situação, é baixa, eles consideram como um tipo de baixa, tá? E durante a formação de unidade militar foram recebidos documentos administrativos, o quartel-general, aquela coisa todinha, tal. E o pessoal já criou pequenos coletivos, grupos, onde as pessoas faziam amizade. E aí eles vêm e levam para uma parte completamente diferente. Quando houve o entendimento de que se tratava de uma DSHV, hoje temos, por exemplo, um aumento no número de baixas. Mais uma vez usando os termos, né? Ao mesmo tempo, o comandante considerou falsas as informações sobre baixas de 40%. É aquele papo que, como sempre, começa a rolar. Não existe, não existe, isso, aquela coisa toda, mas sim, essa baixa são os soldados que estão dizendo, tá? São os soldados que estão falando, são os familiares que estão falando, especificamente nesse caso do grupo da Brigada 157. E tem um trecho aqui que é interessante que o jornal pergunta, ó, o Estado-Maior. Eu tenho uma pergunta. Quando há brigadas derrotadas que lutam há muito tempo e tem um comando que pode, pelo menos, fazer alguma coisa, por que não reabastecer as brigadas criadas há muito tempo? É hora de criar novos no mesmo lugar? Aí o interlocutor de Romadisk, né, perguntando sobre essa questão lá do que ocorreu na 157 e tudo. E aí eles falam o seguinte, ó, quanto à lógica de criação de novas brigadas, em vez de complementar as existentes, o Estado-Maior respondeu apenas que a formação e o efetivo de novas estruturas organizacionais de Estado-Maior nas Forças Armadas durante a lei marcial são realizadas de acordo com as necessidades que surgem. Ou seja, estão dando migué aí no papo. Resumindo, um coronel da reserva da Ucrânia comentou que o que teoricamente teria que se ocorrer, né? A brigada defendeu suas posições durante 45 dias, por exemplo. O que fazer a seguir? Quem deve substituí-la? Uma equipe que está ao lado nas mesmas condições? Como gerenciar isso? É por isso que surge a questão de que deveríamos ter brigadas adicionais, que em sua composição completa, formando um corpo unificado, possam substituir as brigadas que estão atualmente, por exemplo, na linha de frente. Isso, na teoria, teria que ser assim, ou seja, tem uma brigada que está há muito tempo numa região, e aí uma segunda vem e substitui ela, e os outros vão para a reserva, ou vão, enfim, para uma área de retaguarda descansar, vão ter feridos, aquela coisa todinha, e depois fazer a rotação lá, o rodízio. Qual é a bronca? É que esses soldados dessas brigadas, desses agrupamentos, estão ficando até o último homem. Não tá vindo suporte de ajuda de nenhum tipo.
por N motivos, que aí tem a ver provavelmente com o comando. Eu já trouxe aqui diversos vídeos mostrando o fronte, o cerco que vai acontecer, o que vai acontecer, e é aquilo que eu digo, eu nem sou especialista militar. Mas está na cara o que, é que vai acontecer. Quando você olha os mapas, vê a movimentação russa, vê o cerco ocorrendo, dá para ver claramente como é que vai ser o cerco, onde é que estão as posições, o que é que vai ocorrer a seguir. Está se vendo claramente que, por exemplo, os soldados vão sofrer, vai virar um caldeirão aquilo. Os russos vão fechar todos os suprimentos, e o suprimento não chega, não recuam, e ficam até o último homem, e normalmente homens sem experiência, sem treinamento. E aí morrem. E alguns conseguem ainda dar tempo, se render e coisas do tipo. Mas é aquilo que eu falo, não há... Basicamente, Zelensky, o último papo que teve, disse que não ia mais criar brigadas. Que a questão todinha não é se deve criar ou não brigadas. É que não tem comando, um comando que deveria ter. E aí agora o que está acontecendo? Está sendo tudo muito tarde. Tarde demais para muita coisa, tá? Então, tá aí o trabalho de Cristina Kotsira. Deixa eu ver se só confirmar se é esse o nome dela. É porque tem dois nomes aqui. Editora-chefe de Romadisk, né, Cristina Kotsira, e no caso quem escreveu a matéria foi a jornalista Oksana Ivanitska. Então, parabéns aí por elas, pelo Romadisk, por ter feito essa matéria, tá? Não vou me aprofundar, mas enfim. E aí vai trazendo outros relatos sobre tudo isso. Eu queria saber sua opinião, né? Que é que, basicamente, é interessante para os ucranianos agora focarem no cessar-fogo o mais rápido possível, continuar lutando até o último homem. Deixa a tua opinião, eu queria te ouvir, queria saber a tua opinião sobre tudo isso.